Graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com você nesta ocasião. Estou feliz de mais uma vez podermos compartilhar a palavra de Deus, podemos cultuar juntos, ainda que de forma virtual, com você que nos assiste, mas glória a Deus por essa ferramenta eletrônica que o Senhor permitiu estar à nossa disposição nos últimos dias. Ela com certeza nos aproxima em momentos como este, e creio eu que as bênçãos derramadas pelo Senhor aqui neste recinto, na igreja sede, são extensíveis a você também que nos assiste em qualquer parte da terra. Até porque o Senhor domina sobre toda a terra e o seu Espírito enche toda a terra. Não há lugar onde nós estejamos no qual Deus também não esteja nos acompanhando. Amém? Meus irmãos, nós vamos abrir as Bíblias no livro de Malaquias, isso antes de darmos início à nossa mensagem. Eu vou adiantar que hoje nós vamos dar sequência ao estudo das profecias do Apocalipse. Nós vamos falar sobre o momento no qual Deus muda a sua forma de agir com as pessoas. É isso mesmo, o momento no qual Deus muda a sua forma de agir. Há quem entenda que Deus age sempre de uma maneira. Eu já ouvi pessoas dizendo, mas Deus é tão amor que eu não acredito que Deus possa punir as pessoas. Deus não vai castigar ninguém. Esta é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento é, não vem pelo amor, vem pela dor, hein? Deus castiga. Será que há um equilíbrio entre esses dois extremos? A Bíblia hoje vai nos dar algumas revelações muito importantes. Além disso, outras questões serão abordadas como: em que momento da história Deus mudará a sua forma de agir? Estamos nos aproximando deste momento? Posso adiantar que sim. Mas mais que isso, nós estudaremos na mensagem de hoje. Vamos abrir no livro de Malaquias, capítulo 3. Antes da nossa mensagem, nós temos uma pequena reflexão em cima do texto. Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 6, promessa de proteção do Senhor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Nós não somos consumidos porque Deus se propôs a nos proteger em todo momento. Deus se propôs a nos guardar, a guardar o que é nosso. Deus se propôs a vigiar tudo que nós temos. Por esta razão, nós não somos consumidos de angústia, nós não somos consumidos de desespero e nós não somos destruídos pelo diabo. Porque Deus sempre está à nossa frente, sempre está nos protegendo. Mas em contraste, ele coloca a nossa infidelidade comparada com a fidelidade de Deus. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Interessante porque quando Deus fala para o homem se reconciliar com ele, a primeira coisa que Deus toca é no bolso. E por quê? Porque a Bíblia fala, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o coração do ser humano, ele tende para o egoísmo. E a primeira coisa na qual ele se apega é o dinheiro. Justamente porque ele acredita que sem dinheiro ele não vive. E aí Deus vai exatamente no ponto-chave para poder libertar o homem. O que está em causa aqui não é o egoísmo de Deus. Deus é dono de tudo. Não é também o que ele meramente quer porque precisa. Ele também não precisa. Mas está em causa a restauração que ele quer promover nos nossos corações. Então ele diz, olha, eu quero que vocês retornem para mim, mas a primeira evidência de que vocês estão retornando é quando o coração de vocês deixa de se apegar às coisas que vocês possuem. E agora o coração de vocês é colocado no meu grande amor, no sacrifício de Cristo Jesus por cada um de vocês. E olha que Deus
ele não dá margem para ninguém fazer uso deste texto com malandragem e ficar tirando das pessoas. Por quê? Porque Deus não diz assim, deem tudo para mim. Não é assim? Ele não diz. Ele fala, tragam dízimos e ofertas. Dízimo, a 10ª parte da renda. Oferta, aquilo que Deus coloca no meu coração para que eu leve. Ou seja, o que ele quer? Ele quer uma prova de fidelidade. E essa prova não é com o pastor, não é com a igreja, essa prova é com ele. E eu sei que há aqui vários que têm muita experiência com a questão do dízimo, eu também tenho as minhas experiências, como vale a pena ser fiel no dízimo. Deus também não está preocupado com a quantidade com que se contribui. Deus sabe quem pode contribuir com mais, quem pode com menos, isso tudo Ele sabe. Mas Ele quer ver onde está o nosso coração. Ele elogiou a oferta da viúva pobre, foram 2 moedinhas. Em compensação, Ele não elogiou a oferta dos fariseus, que era, em termos monetários, muito maior. Então, meus queridos irmãos, Deus está falando aqui em Malaquias de restauração do nosso coração, restauração da nossa alma. E é claro que Ele deu já uma instrução sobre a destinação das contribuições. No versículo 10 é dito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz para trazer os dízimos à casa do tesouro. Há quem afirme que dízimo é só alimento. Só que na casa do tesouro do templo de Israel, não se guardava alimento, meramente alimento. A casa do tesouro, o próprio nome já diz, guarda-se o quê? Tesouros, certo? Riquezas. Né? Estava lá naquela época a moeda, o ciclo do templo, o ouro, a prata, as pedras preciosas e assim por diante. Dádivas não perecíveis. Com elas podia-se negociar e aí custear-se as despesas do templo, inclusive o salário dos sacerdotes que trabalhavam lá, etc. A propósito, os sacerdotes daquela época, eles tinham o encargo de irem até diferentes partes do povo de Israel e lá ensinarem a lei. Embora talvez muitos não saibam, o sacerdote ele oficiava lá em Jerusalém apenas 15 dias por ano. Todo o restante do ano ele estava numa das cidades determinadas como cidades dos levitas, que eram distribuídas entre o perímetro de onde ficava o povo de Israel. E ali onde eles moravam, eles deveriam ser os ensinadores da região. E assim o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua lei, da sua palavra, seria preservado em meio ao povo. Por esta razão, no mesmo livro de Malaquias, é dito no capítulo 2, no versículo 7, o seguinte: porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Há muitas igrejas hoje que dizem ser o pastor o anjo da igreja. Isso é um empréstimo desse termo bíblico, porque o anjo quer dizer mensageiro, então o sacerdote era o mensageiro do Senhor, era aquele que dava a instrução divina para o povo. Então o sistema todo era mantido, o sistema de evangelização, pelo dízimo e pela oferta. Hoje, da mesma forma, nada muda, porque o evangelho deve ser pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. Falando nisso, eu queria, em primeiro lugar, dizer que estou feliz de ver a saída que está tendo este bloquinho aqui de estudos bíblicos. Eu estou com o bloquinho nível 1 na minha mão. O título é O Plano da Salvação do Homem. São vários temas. Você estuda um de cada vez com a pessoa interessada. Ele é feito na forma de perguntas e respostas.
E muitas pessoas já têm solicitado material para fazerem o evangelismo. Muito material já saiu para a honra e glória do Senhor. Detalhe, esse material não tem custo, porque já foi pago pelos dízimos e ofertas que foram entregues aqui neste humilde ministério. Portanto, você que nos assiste também via internet, pode solicitar os teus bloquinhos de estudo. Você só faça a conta de quantas pessoas interessadas em estudar a Bíblia você tem, aí você manda o e-mail para cá e solicita. Você só vai pagar o frete, ok? É o valor do PAC do correio, o valor da tabela. E você recebe gratuitamente os bloquinhos. Nós temos muitos blocos em estoque, justamente para atender toda a demanda. E se acabar, vamos imprimir mais. Amém? Então, meus queridos irmãos, não percam a oportunidade. Façam uso deste material. Na semana passada, nós estivemos nas cidades de Barueri, Lorena, São Paulo e também Paracambi, no Rio de Janeiro. Estivemos ali com o irmão Maurício Lima e família. Que Deus abençoe grandemente vocês, meus queridos irmãos. Todos esses irmãos estão fazendo uso do material para o evangelismo, para o estudo bíblico. Então, que assim seja também em outras partes do Brasil e do mundo. Okay? Vocês que têm acesso também na igreja sede, eu sei que a maioria já pegou. Se alguém não pegou, ao final do culto, pode pegar aqui conosco. E nós também temos folhetos. Aqui está a nova leva do folheto Você Ganhou um Descanso. Ok? Está aqui para você fazer o teu evangelismo. Mesmo método. Entre em contato conosco por e-mail e aí nós vamos enviar para você. Nossos dados de contato. Tome nota. contato@advertenciafinal.com.br contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos nos colocar em pé, vamos louvar a Deus. Enquanto estivermos cantando, aqueles que se prepararam podem vir até aqui, devolver os seus dízimos e ofertas. E você que nos assiste, se você quiser também devolver seus dízimos e ofertas aqui, isto é, se Deus te tocou de que aqui é o local onde o verdadeiro evangelho é pregado e é aqui que você deve devolver, então entre em contato por e-mail e nós vamos te indicar como você pode fazer, ok? Vamos nos colocar em pé, irmãos? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado, no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento.
Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, queremos pedir o perdão dos nossos pecados, pedir que o Senhor nos liberte do egoísmo e que possamos estar totalmente entregues a Ti. Senhor, aceita estas humildes contribuições como sendo fruto do muito que o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos a sermos cada vez mais agradecidos e cada vez demonstrarmos mais esta gratidão, quer em louvor, quer em adoração, quer também no reconhecimento mediante os dízimos e ofertas. Amém. Abençoa, Senhor, estas pequenas contribuições para que elas possam render o máximo em salvação de almas. Amém. Que o Senhor venha polir a cada um dos instrumentos, das pessoas que hão de pregar o Evangelho, usando os materiais feitos por este recurso. Também abençoa cada instrumento que vai pregar a palavra, que o Senhor possa falar por intermédio deles. E a propósito, quero pedir que hoje o Senhor venha me usar de forma especial, e para isso quero esconder-me na rocha que é Cristo Jesus. Venha falar ao teu povo com liberdade por meio do teu Filho amado e dá a cada um, Senhor, coração e mente abertos para ouvir, para escutar a tua verdade. Que todos os sinceros que realmente precisam escutar possam ouvir as palavras. Te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós tínhamos feito há algumas semanas atrás, 2 semanas, sobre os eventos finais da história da Terra. Na outra ocasião, nós estivemos estudando as profecias que nos permitiram montar este gráfico aqui. Nós vimos, por Daniel capítulo 12, que quando for promulgado um decreto obrigando todas as pessoas do mundo a guardarem o domingo como dia de repouso, então poderemos começar a contagem de tempo da profecia. Esta contagem são 1290 dias e depois uma pequena extensão de 45 dias até 1335. A profecia diz: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado significa feliz, por isso você vê feliz aqui. E durante este período de tempo, muitas coisas vão acontecer. Os eventos finais serão rápidos. Existe um intervalo de 1260 dias finais, que será o período de reinado da besta. Eles são justamente os últimos 1260 dias desta linha de tempo. Eles foram revelados em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. A Bíblia diz que foi dado poder à besta para que ela continue o seu reinado por 42 meses, o que equivale a 1260 dias de 24 horas na contagem bíblica. Lembrando, na contagem bíblica, um mês são 30 dias, 30. O texto de Apocalipse 13, verso 5, ele diz que a besta continua reinando por 42 meses. Portanto, ele revela que ela já estava reinando um pouco de tempo antes. Isso vai em linha com a forma de revelação dada aos judeus. Lembre que os judeus falam hebraico, e no hebraico lê-se da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. Quando Deus revelava as profecias de tempo aos hebreus, ele dava segundo esta forma de pensar e não segundo a nossa. A nossa forma é sempre do zero para frente. A forma deles é do final para o começo. Então, antes de iniciarem-se os 42 meses, haveria um período no qual a besta já estaria reinando.
Este período nós o encontramos em Apocalipse 17, versículo 12. Ali é dito que 10 reis da nova ordem mundial darão poder à besta do Apocalipse, ou melhor, reinarão junto com a besta do Apocalipse durante 1 hora profética, que equivale a 15 dias literais. Essas contas todas nós já fizemos na mensagem anterior, portanto nós não vamos repetir a mesma coisa aqui. Então a besta começa a reinar aqui junto com os reis da nova ordem mundial. Reina por 15 dias. Em seguida, os 10 reis da nova ordem mundial entregam o seu poder para a besta do Apocalipse. Se você observar aqui antes destes 15 dias, nós temos estas flechinhas com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Isso aqui tem uma razão de ser. Estas são as trombetas do Apocalipse. Nós fizemos um estudo especial sobre a quinta trombeta, porque em Apocalipse, vou escrever Apocalipse 9, versículos 1 e 2. Versículo 1 e 2, está aqui. A Bíblia diz que foi visto um anjo, uma estrela que caiu do céu na terra. Essa estrela representa um anjo. E esta estrela recebeu a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. E a besta estava para subir do abismo, a besta do Apocalipse. Portanto, é depois da quinta trombeta que a besta pode aparecer. Por isso a quinta trombeta está aqui, antes destes 15 dias nos quais a besta começa a reinar. Agora, restou nós respondermos uma pergunta, um questionamento aqui. É o seguinte: nós vemos aqui as flechinhas das trombetas 1, 2, 3 e 4, depois de iniciar-se a contagem de Daniel 12, ou seja, depois da lei dominical mundial. Nós nos baseamos, para colocar isto aqui, num texto de Isaías, capítulo 24. E é justamente nesse texto que nós vamos começar o estudo da palavra. Esse texto é o que nos dá o marco de transição, o marco de mudança na forma de agir do Senhor. Até atingirmos a condição indicada em Isaías capítulo 24, Deus está agindo por meio dos apelos do Evangelho, por meio da pregação do Evangelho, dando oportunidade a todas as pessoas a que elas se arrependam, enviando mensageiros. Pessoas como os mensageiros do ministério Quarto Anjo, advertência final, como vocês, como eu. Contudo, quando atinge-se a situação predita em Isaías 24, Deus muda a forma de agir e começa a enviar juízos sobre a terra. Isaías 24, a partir do versículo número 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Os juízos vão vir sobre a igreja. Continua. Vai suceder ao servo como ao seu senhor, aos trabalhadores e aos empresários. Continua. A serva como a sua senhora. O mesmo, mas acrescentando também, a doméstica e a dona da casa. Ao comprador como ao vendedor. Ao que empresta, como ao que toma emprestado. Isso quer dizer, ao banqueiro e ao cliente do banco. Ao que dá usura, como ao que paga usura. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Vai começar um tempo terrível aqui, porque a terra vai começar a ser o quê? Saqueada. E o saque traz a ideia de riquezas sendo roubadas, destruídas, perdidas.
Então aqueles que ajuntaram grandes fortunas aqui vão ver os seus impérios se desmoronarem a partir deste momento. Claro que não vai ser tudo em 24 horas, vão haver alguns anos aqui, mas a partir deste momento eles vão começar a ver estas coisas acontecendo. Versículo 4: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Acertadamente, o livro de Daniel, capítulo 12, versículos 11 e 12, nos fala de que devemos iniciar a contagem quando vier a abominação que traz a desolação. Esta abominação foi mencionada aqui. Quando o mundo mudar as leis de Deus, os estatutos de Deus, no tocante em especial ao dia de repouso, o sábado, e colocar o domingo como dia obrigatório para serviços religiosos, então inicia-se o período no qual Deus agirá por meio de juízos. Por esta razão foi que colocamos as trombetas a partir daqui. Agora nós vamos fazer o link disso com Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ver o que acontece no céu quando os anjos presenciam ou testemunham esta mudança efetuada pelos governos da terra. Ou seja, os anjos estão olhando para o nosso planeta como se estivesse assistindo o filme de Hollywood. E eles estão vendo as coisas acontecendo, as conversas entre os políticos, os governantes. E aí eles estão vendo o costurar das coisas para favorecer-se o papado. E quando eles verem que a apostasia ela ganhou esta dimensão mundial, algo acontece no céu. Olha que interessante, Apocalipse 8, versículo número 1. Isso aqui é logo antes de começarem as trombetas, logo antes de Deus mudar a sua forma de agir. Estamos falando do mesmo momento sobre o qual estivemos pregando até agora. O início de Daniel 12, daquela contagem. Apocalipse 8, versículo número 1. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Silêncio no céu. Irmãos, antes de uma partida importante de um jogo de esporte, por vezes determina-se 1 minuto de silêncio. Partidas de esporte são marcadas por muito barulho, não é verdade? É torcida gritando para lá, é gente correndo para cá, e etc. Mas há vezes em que há 1 minuto de silêncio, o estádio inteiro calado, aguardando alguma coisa, ou em lembrança de alguma coisa que aconteceu. Em geral, é quando ocorre uma tragédia, não é assim? É ou não é verdade? Isso leva ao silêncio. É interessante porque esse comportamento do ser humano, ele na verdade é um reflexo daquilo que Deus colocou nas suas criaturas. Quando ocorre algo grave, as pessoas se calam. O mesmo ocorre também quando você está ali numa roda de pessoas e alguém fala algo muito grave contra outra pessoa. Em geral, ninguém retruca. Há um breve silêncio e depois a reação. Não é verdade? Por esta razão é dito que também no céu houve um breve silêncio, quase por meia hora. Mas o contexto da passagem nos leva a entender que esta meia hora, ela não necessariamente
deve-se entender como quase 30 minutos de tempo. Meia hora em profecia, se você considera um dia de 24 horas, ele vai nos dar um outro período de tempo. Vamos fazer a conta rapidinho? Então vamos lá. Um dia, quanto que equivale em profecia? Um ano, 360 dias. Certo? Isso nós já estudamos. Matéria dada, Números 14, verso 34. Para quem não tem, para quem não acompanhou os outros sermões, já dou a referência bíblica. Daí, este um dia, são 24 horas, né? Está aqui. Agora eu vou ter o seguinte, meia hora equivale a X. Regrinha de 3. X vai ser igual a 360 divididos por 24. Resultado? 7 dias. Opa, está faltando meio aqui, né? Opa. Então não é por 24 não. Aqui é 24 vezes 2. Está aqui. 360 divididos por 48. Vão dar exatos 7 dias e meio. Mas é interessante que a Bíblia diz o seguinte: houve silêncio não por meia hora exata, mas sim por quase meia hora. Isso nos leva a entender 7 dias de tempo, uma semana. E este período é um período usado muitas vezes por Deus ao longo da história bíblica. Agora vamos ver se a gente consegue apagar ali, porque depois nós vamos usar para outras coisas, né? Então, irmãos, e onde é que nós encaixamos Apocalipse 8? É aí que nós vamos começar a aumentar a informação dada no nosso gráfico. Eu espero que fique claro para todos, e na medida do que Deus nos permita, nós vamos ir divulgando mais este conhecimento que o Senhor nos tem dado. Eu sei que há quem às vezes pensa, né? Poxa, mas o pastor só fala do Apocalipse. Mas, irmão, sabe o que acontece? É evidente que Deus deu a este ministério uma luz especial no tocante às profecias. Uma luz que não se encontra em outros ministérios. Razão pela qual essa luz deve ser divulgada. Não é verdade? Nós temos que colocar isso. Depois que divulgarmos tudo que o Senhor nos deu, amém, glória a Deus. Eu posso olhar para o céu e falar, Senhor, cumpri a missão. Mas até lá temos que continuar divulgando. Então, irmãos, aqui, 7 dias. Onde estão esses 7 dias? Quando Deus muda a sua forma de agir. Porque se você olhar em Apocalipse 8, logo depois do silêncio por meia hora, olha o que acontece no versículo número 2. O profeta diz, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Opa, vai começar o toque das trombetas. Que interessante. Então, nós temos uma coincidência aqui, olha. As trombetas começavam depois de iniciar-se a contagem de Daniel. E as trombetas começam depois destes 7 dias de silêncio. Portanto, quando começa a contagem de Daniel, nós temos aqui 7 dias de silêncio. Nossa, o gráfico está ficando aqui um pouquinho cheio, né? Vamos fazer assim, ó, uma setinha para cá. 7 dias de silêncio. No céu. Isso aqui está em Apocalipse 8, versículo número 1. Está aqui. Já esse silêncio quer dizer que já fechou a porta da graça e os anjos não intercedem mais? Bem observado, foi feita uma pergunta. Esse silêncio quer dizer que já fechou-se a porta da graça? A resposta é parcialmente sim. Parcialmente sim. Para uma outra classe, ainda não. Quando a porta é fechada, para aqueles que tiveram toda a oportunidade, para aqueles que conhecem toda a luz, porém até aqui rejeitaram,
ela é aberta para aqueles que nunca tiveram a oportunidade. Nós estudamos também na outra semana que este período aqui, na sua maior parte, ele vai ser um período da pregação final, não é verdade? Os servos do Senhor, em especial os 144 mil, vão estar pregando o Evangelho eterno para que almas se convertam. E é aqui quando os pagãos que nunca tiveram a oportunidade de conhecer a verdade, vão conhecer. Mas, até aqui, há pessoas que já tiveram toda a oportunidade. Toda a oportunidade. E nessas pessoas incluem-se vocês e as pessoas que nos assistem no canal. Pessoas que têm nos acompanhado já há muito tempo. Estas pessoas têm tido acesso à luz que a maior parte das pessoas do globo não tem. Então a oportunidade delas vem até aqui. Está aí uma outra razão pela qual a gente bate tanto nas profecias. Por quê? Porque se vocês não souberem o tempo, pode ser que quando descubram seja tarde. Ah, mas isso vai trazer as pessoas pelo medo. Não, não é pelo medo. Mas, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que Deus mesmo ensinava para os israelitas que quando aproximava-se o último dia do ano religioso, chamado dia da expiação, o povo tinha que humilhar suas almas diante de Deus. O povo tinha que confessar os seus pecados. Não ocorresse que no dia da expiação não estivessem preparados. Porque se ocorresse isso, eles seriam expulsos, eliminados do povo de Israel. O mesmo vai ocorrer no tempo do fim. Aqueles que têm toda a verdade, que conheceram toda a mensagem, porém, fizeram pouco caso dela, não andaram em harmonia com a luz que receberam, nesta época aqui, estarão seladinhos para ficar de fora, para ir para o lago de fogo do inferno. Ah, mas isso é muito pesado. Mas é a verdade. A verdade é essa. Então a verdade salva, se a pessoa der atenção e der ouvido. Vamos abrir em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É uma coisa na qual poucas pessoas prestam atenção. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele fala do anticristo. O filho da perdição. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O filho da perdição vai se manifestar antes de alguma coisa. Antes do quê? Versículo 2. Ou versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse aqui é também uma referência à besta do Apocalipse. Aqui ele é chamado filho da perdição. Em Apocalipse 17, versículo 8, é dito, a besta vai à perdição. Então está falando do mesmo personagem. Agora olha só o que é dito nos versos 9 até 11. Capítulo 2, versículos 9 até 11. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Há uma classe de pessoas que teve acesso à verdade, até a época em que o filho da perdição vai aparecer. E quando o filho da perdição aparece,
é justamente para que esta classe que não obedeceu à verdade, embora conheça, seja enganada pelo filho da perdição, pela besta, siga a besta e se perca. Ah, mas Deus quer que as pessoas se percam? Não, sabe por que Ele manda? Porque Deus conhece os corações. Deus sabe que esta classe, embora conheça a verdade aqui na mente, é uma classe de joio, não é de trigo. E o joio tem que ser separado do trigo. E o joio é separado dessa forma, quer dizer, a pessoa teve a oportunidade, mas ela não foi obedecendo. Ela sempre foi dando margem para o pecado. E aí o que aconteceu? Aquele pecadinho acariciado virou virou a isca, não a isca, o anzol que prendeu ele na varinha de pesca do diabo. Né? E aí o diabo tirou ele da lagoa. Então, meus queridos irmãos, nós não podemos acariciar pecado nenhum. Nós temos que tirar da nossa vida. E como? Pedindo ajuda de Deus, pedindo ajuda de Jesus. Ele que vai fazer a obra em nós, certo? E que Ele faça antes de chegar o tempo. Ele vai fazer, porque Ele prometeu em Filipenses, Ele disse, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo. Então, se você, hoje, está buscando andar em perfeita harmonia com a vontade do Senhor, isso significa que lá naquele dia, Deus vai ter terminado a obra em você. Você não precisa ser guiado pelo medo. Certo? Agora, se você é daqueles que deixa a obediência para amanhã, só isso aqui Deus não vai achar ruim, então você tem que temer mesmo, porque você está num caminho errado e você está correndo um risco sério. E você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. E logo. Então Deus tem formas diferentes de falar com uma classe de pessoas e com outra classe de pessoas. Cada um está precisando de uma coisa. Mas com o mesmo objetivo. Deus quer levar todos a estarem preparados aqui. E olha só. Quando chega esse tempo aqui, uma classe de pessoas já está preparadinha para ser enganada pela besta. E não vai demorar muito. Aqui, 60 dias depois da lei dominical mundial, a besta já está reinando. Sabe, irmãos, as coisas que decidem a nossa vida e o nosso destino, elas acontecem sem que a gente se dê conta delas, muitas vezes. A gente está andando na nossa vida e de repente alguém nos liga, acontece alguma coisa e pronto, estamos com um novo emprego. E pronto, estamos agora num novo lugar. Pronto, tivemos que nos mudar. Puxa, eu estava em casa, agora estou no hospital. E assim por diante. Muitas coisas elas vêm sem aviso. E aquele que não está atento, aquele que não está preparado, vai ser pego de surpresa também. Porque se ele não está preparado até aqui, até a lei dominical mundial, vocês acham que em 60 dias ele vai se despertar e falar, não, eu acho que vai acontecer tudo agora. Irmãos, quem acostumou a ser incrédulo, quem acostumou a descrer, não sai da descrença assim com tanta facilidade. Quem acostuma a descrer, chega uma hora que não crê em mais nada. Isso é o que acontece. Acha que tudo é fanatismo, tudo é besteira. Por que que o mundo de Noé não entrou na arca? Por que eles não entraram? A arca era grande, cabia muita gente, a arca estava aberta, os animais entraram, uma coisa sobrenatural. Ninguém foi guiando os animais com corda. Todos eles entraram. Os leões, junto com as ovelhas, e os leões não comeram as ovelhas. Tinha algo errado ali. Mas aquilo, para um povo que estava acostumado a não acreditar em nada, foi só uma curiosidade. Tipo, a novidade que apareceu na internet hoje. Amanhã vamos ver qual é a próxima. Quem sabe amanhã eu vou descobrir o gatinho que andou 100 quilômetros até encontrar a sua família de novo. São notícias dessa natureza que estão preenchendo a mente das pessoas. É ou não é verdade? Sabe, meus queridos irmãos, nós temos que guardar as entradas da nossa alma. O que entra na minha mente? Do que eu estou me alimentando?
Será que eu estou me alimentando do que vai perdurar eternamente? Ou eu estou me alimentando das coisas que vão perecer? Das notícias que logo vão esfriar, usando a linguagem jornalística, né? De novidade, sensacionalismo, emoção. Irmãos, nada disso vai nos trazer um benefício eterno. Nada disso. Nós precisamos da substância real, da palavra de Deus. É disso que nós temos que estar nos alimentando todos os dias. Será que todos os dias, quando eu acordo, eu penso, puxa, que bom, hora de estudar a palavra? Ou eu saio correndo e esqueço de Deus. E quando eu lembro de Deus, eu já fiz bastante coisa. Como é que está a minha vida? Se eu quero saber como eu vou estar aqui, basta eu avaliar como eu estou procedendo hoje. Porque a minha vida é como o trilho do trem. Se eu passei a encruzilhada e tomei esta direção, eu vou chegar até onde esse trilho leva. Não é verdade? Então, meus irmãos, eu tenho que estar sempre vigiando. Eu tenho que estar avaliando. Puxa, esse trilho aqui, esse trilho está começando a desviar para a direita. Puxa, mas eu queria ir para aquelas montanhas à esquerda. Por que esse trilho está indo para a direita? Será que esse trilho vai me levar para o lugar certo? Deixa eu estudar a palavra de Deus para descobrir. Tem que estudar. Estudar por mim mesmo. Agora um detalhe, tá? Estudar usando o método correto. Porque tem tanta gente que estuda, né, mas por incrível que pareça, acabam indo por um caminho errado. Como? Porque não usa o método correto. Qual é o método certo? Isaías, ele nos dá o método, não dá? Qual é o método? Será mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Quando eu vou estudar um determinado tema na Bíblia, eu tenho que esgotá-lo do Gênesis até o Apocalipse. Porque eu não posso pegar, por exemplo, só o que o Novo Testamento fala sobre esse assunto. Aí eu, agora entendi, é isso? Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a instrução que Deus deu sobre aquele assunto é igual a soma da verdade revelada em todos os versos bíblicos que falam daquele assunto. Podia até escrever isso em forma de expressão, né? A verdade revelada por Deus é igual à soma de tudo que Deus falou sobre aquele assunto, do Gênesis ao Apocalipse. Então, se eu não estudei tudo que Deus falou sobre aquele assunto, do Gênesis até o Apocalipse, em primeiro lugar, eu devo estudar. Eu não devo fechar questão sobre aquele assunto, porque pode ser que a minha conclusão não seja uma conclusão correta. Ela pode não estar baseada em tudo que o Deus falou sobre aquele assunto, sobre aquele particular. Irmãos, voltando para cá. Então aqui nós estamos vendo o momento dos 7 dias de silêncio no céu, o qual, por coincidência, ele é o momento de um dos selos do Apocalipse. Qual era o selo? Apocalipse capítulo 8. Nós lemos. Abriu-se o sétimo selo. É no sétimo selo que existem estes 7 dias. Vamos colocar aqui. Sétimo selo. Estão vendo como é que agora o Apocalipse começa a se encaixar? As coisas vão ficando ordenadas. Aí eu tenho uma pergunta para os queridos irmãos. Antes do sétimo selo, qual é o selo que vem? Sexto, é óbvio. Não preciso pensar nem muito para dizer, né? Então o sexto selo estaria aqui. Vamos ler alguma coisinha relativa ao sexto selo? Só para a gente entender? O que nós falamos agora há pouco, a gente vai comprovar usando outra parte do Apocalipse. Caiu a tampinha? Dani, pega para o papo, por favor. Vamos abrir no sexto selo, Apocalipse 6, versículo número 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, diz o profeta, e eis que houve um grande tremor de terra.
terremoto muito grande. E o sol tornou-se negro como saco de silício. Não foi eclipse, isso é um evento sobrenatural. E a lua tornou-se como sangue. Portanto, este evento não vai ocorrer em dia de lua nova, porque a lua não aparece. Certo? A propósito, este evento já ocorreu no passado e foi num dia de lua cheia, justamente para todos conseguirem ver. Versículo 13, o que estou dizendo é que isso vai se repetir. E vai ser um pouquinho antes do 7º selo, ali, ó, logo antes da lei dominical mundial. Versículo 13, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte. Até aqui. Então aconteceram algumas coisas aqui. O sol escureceu, a lua se tornou em sangue. Vou escrever aqui. Lua em sangue. E aí houve a queda de estrelas. Nossa, está ficando meio cheio aqui. Vamos tentar dar uma ajuda aí para os irmãos, né? Vamos ver se a gente ajuda. Eu vou apagar esse resto aqui, ó. Só botar um álcool lá, ver se ajuda aqui. Então, irmãos, eu vou aconselhar uma coisa para os irmãos, que daí vai ficar mais fácil nesse estudo, tá? O que vocês forem lendo na Bíblia, ponham no gráfico. E daí fica fácil de montar e entender a coisa. Se você não fizer isso, vai chegar uma hora que a mente vai ficar confusa e não vai conseguir acompanhar tudo que está aqui. Então vamos lá. É só colocar... Opa. Isso. Então vamos lá. Queda de estrelas. Estrelas. E aqui era a lei dominical mundial. Então olha que interessante. Lua em sangue, queda de estrelas. Isso aqui vai nos ajudar a entender uma coisa que está em Apocalipse, capítulo número 12. A lua, vamos lá. Lua, quando a gente fala em linguagem simbólica, representa quem? A gente já estudou. Satanás. Quem que a lua representa? Satanás. Representa Satanás, porque Satanás é o príncipe das trevas e a lua é a que governa o período de trevas, de noite. Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Então, a lua em sangue é Satanás. De que jeito? Satanás em sangue. Sangue, qual é a cor do sangue? Vermelho. Vermelho. Abra lá em Apocalipse 12, por gentileza. Vamos ver? Olha que interessante. E viu-se outro sinal no céu. Verso 3. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Ah, olha que interessante, encaixa com isso aqui, né? Lua em sangue, dragão vermelho. Dragão é quem? Satanás. Ah, tá bom. O que aconteceu em Apocalipse 12? Olha só. Vamos ler desde o verso 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, a igreja, pura, tendo a lua debaixo dos pés, a igreja pisando Satanás, vencendo o diabo. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, coroa símbolo de vitória, a igreja vitoriosa. Esta é a igreja triunfante, composta por pessoas como você e eu. Esta igreja
é representada pela mulher, verso 2, que estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. O caráter de Cristo, o Filho de Deus, estava sendo formado nas pessoas da igreja. E as 12 estrelas, o que significa? As 12 estrelas, ok? Porque aqui são as 12 tribos dos 144 mil, os 12 temperamentos diferentes, né? Então, esse grupo aqui é a formação dos 144 mil. A igreja triunfante. Versículo 3. Viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Toda essa cena ocorre no céu. É óbvio que os crentes não vão estar presentes no céu nesse tempo de Apocalipse 12. Mas a indicação é que os nomes deles estão passando lá. Então o sinal no céu é porque os nomes deles estão sendo considerados no céu. Enquanto Satanás está lá como acusador dos irmãos. E daí quando passa o nome lá do Wilson, né, vem o relatório da vida. O anjo relator lê, o diabo acusa. Está vendo? Por isso ele não pode entrar. Mas daí Jesus levanta a mão ferida e fala, por este eu morri. Está perdoado o pecado. Ele se arrependeu, ele mudou. Ele se apoderou da minha força, ele venceu. Amém. E aí ele está chegando ali. E agora passa o próximo nome, irmão Cândido. E aí o livro é aberto. E aí de novo o diabo acusa, não, mas aqui. E Jesus fala, não, mas por este eu morri. Ele se arrependeu e ele venceu. E aí vem o próximo, irmão Lawrence. E a mesma coisa. E vai irmão por irmão, irmã por irmã. E aí chega uma hora em que o diabo fica sem ter o que falar. Sabe por quê? Porque daí na hora que abre o relato e vão vendo a vida, eles vão vendo assim, bom, eles foram pecadores no passado, mas agora não pecam mais. E aí o diabo não tem do que acusar. Calou a boca do diabo. Por isso que a igreja está pondo o pé em cima dele. Por isso que a igreja tem que ser irrepreensível. Entenderam? Sem mácula. Porque daí o diabo não tem do que acusar. E quando o diabo ficar com a boca fechada lá no juízo, ele vai ser jogado para fora daquela cena de juízo. É isso que Apocalipse 12 diz. A gente já vai falar disso. Só antes, o verso 4 fala que a cauda do diabo levou após si a terça parte das estrelas do céu. E daí o que acontece? Verso 7. E houve batalha no céu. Antes disso, verso 5, né? A mulher, a igreja, deu à luz um filho varão. Cristo nasceu no caráter das pessoas da igreja. Do Wilson, do Cândido, do Lawrence, enfim, de quem vencer. E quando Cristo nasceu, eles se tornaram irrepreensíveis. Então o diabo calou sua boca, lá na cena do juízo. Quando o diabo cala sua boca, versículo 7, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Houve uma queda de anjos. Anjos são representados em linguagem simbólica por estrelas. Está tudo conectado no Apocalipse. Olha aqui. No 6º selo, nós vemos o quê? Queda de estrelas e lua em sangue. Ele está nos dando elementos para nós conectarmos com as cenas de Apocalipse capítulo 12. No 6º selo, esta guerra no céu já ocorreu. E agora os anjos são lançados. E quando os anjos são lançados, Deus dá um sinal visível para nós, servos de Deus, sabermos disso. Quando você vê a lua se tornando em sangue no céu, quando você vê a queda de estrelas, você pode saber que os demônios foram lançados do céu para a terra. O Satanás não mais acusa os 144 mil. Os 144 mil já estão irrepreensíveis. O dia que você vê essa queda de estrelas aqui,
conjugada com a lua em sangue, você pode saber o seguinte: já existe uma igreja triunfante na terra. O que vai estar em pauta é se você vai fazer parte dela ou não. Mas a igreja já vai existir. E olha como está tudo interligado, meus irmãos. Se você vai para Apocalipse 12 ali, eu pulei um verso de propósito, verso 6. O que acontece com a mulher? A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Onde estão esses 1260 dias? Olha aqui, estão aqui, ó. Então, a igreja ficou pronta, ficou irrepreensível, então veio o tempo do sexto selo. E aí, Deus sabe que a igreja já está preparada para enfrentar os 1260 dias finais. É disso que Apocalipse 12 está falando para nós nos últimos dias. E aí, na exclamação do céu, nós vemos o que estava ocorrendo naquela cena de juízo. Versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles, os 144.000, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Então, olha só, os 144.000 já estão sendo perseguidos na terra. Só que eles tiveram a vida preservada. Se você for fiel, meu querido irmão e minha querida irmã, você não precisa ter medo de morrer. Porque Deus disse: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E Jesus, no sermão profético, disse: não cairá nem um fio de cabelo da vossa cabeça. É a proteção para quem for fiel. O diabo às vezes pode pôr na tua mente: mas a vida cristã é muito cheia de provas, é muito ruim, muito difícil, um problema depois do outro e tal. Mas você tem a proteção de Deus. Amém. E o ímpio não vai ter. Deus vai te guardar, Deus vai te fazer vencedor, e você vai chegar no final, vai ser feliz e bem-aventurado. Meus queridos irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Mas ao começar a ver essas cenas todas, nós começamos a perceber que vai chegar o dia em que Deus vai deixar muito clara a distinção entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Vale a pena ser fiel. Vale a pena servir a Deus. Se você acha que é fraco, não pense assim: não vou conseguir. Porque Deus te dá uma promessa. Ele fala: não temas, porque eu te ajudo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Esforça-te, você vai vencer. Em nome de Jesus. Amém. Quem gostaria de dizer a Deus: Senhor, eu quero esta vitória para a minha vida. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar então e suplicar a Deus esta vitória. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, é evidente para nós agora que nos aproximamos a passos largos dos últimos dias. Porque se o Senhor revela as coisas que em breve vão acontecer, e este cenário já está ficando claro diante das nossas mentes, é sinal de que não falta muito. Então, Senhor, nós queremos nos entregar a Ti, para que o Senhor venha terminar a obra nas nossas vidas. Que o Senhor atue poderosamente em cada um de nós, mediante esta autorização que estamos dando. Para que sejamos guiados por Ti até a vitória final. E que ninguém te sirva por medo, mas sim sabendo que Tu és o Todo-Poderoso. És um Deus que ama, és Pai. Ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos e sermos fiéis. Ajuda-nos a escolhermos sempre a Ti e a obediência. Guia-nos, ó Deus, no Teu caminho como igreja, como ministério. Quarto anjo, advertência final.
Abençoa teu povo em toda a terra, que possam eles seguirem firmes também. E que completemos a missão que o Senhor nos tem reservado. Te rogamos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós vamos ficando por aqui. Sei que o estudo de hoje foi mais profundo. Por esta razão eu aconselho você a que assista mais de uma vez, justamente para que você possa fixar. E além disso, se possível, faça você mesmo o teu gráfico. Copie o gráfico que está aqui e olhe para ele muitas vezes. Estude, compare com as referências dadas na Bíblia. Até porque a Bíblia diz, nós temos de ser como os bereanos. Os bereanos no tempo de Paulo foram considerados mais sábios do que os tessalonicenses, porque quando ouviam, conferiam na Bíblia para ver se as coisas eram assim. E se você deseja fazer parte desta família do Ministério Quarto Anjo Advertência Final, se você acredita que esta é a igreja que tem a verdade, entre em contato conosco. Vai ser uma alegria, nós podemos te auxiliar, e é possível que exista uma igreja, uma célula, um grupo próximo ao teu endereço. Por isso, vou te dar aqui o nosso e-mail, e você pode nos enviar uma mensagem e nós vamos te instruir, te informar, ok? Anote por gentileza, contato@advertenciafinal.com.br. Estamos aqui para te servir. Já te deixo o convite estendido para o nosso próximo encontro. Está pré-marcado para terça-feira, horário de Brasília, 8h20 da noite. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou pelo site advertenciafinal.com.br. Fecha seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vá com Deus e até a próxima oportunidade.